Bom dia, paz do Senhor para todos vocês. E estamos aqui mais uma vez para mais um devocional. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus, é com alegria no coração que nós estamos nesta manhã, Senhor, abrindo nosso coração para que o Senhor venha falar conosco. Orienta-nos na Tua palavra para que venhamos a entender qual a Tua vontade sobre a nossa vida. É o que nós te pedimos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Abre sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 13, versículo 5 em diante, que diz assim: Sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. E assim com confiança ousemos dizer: o Senhor é meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Versículo 8: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E no versículo 15, que diz assim: porquanto oferecemos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, fruto de lábios que confessam o seu nome. Irmãos, eu estava meditando nesse capítulo. É um capítulo interessante porque a carta já começa a falar a respeito de vários deveres nossos como cristãos, alguma coisa que temos que observar, algumas coisas que a gente tem que estar sempre avaliando na nossa vida. E o capítulo ele começa a falar sobre a questão do amor. Então ele começa: permaneça no amor fraternal. Então ele fala sobre a nossa vida estar sempre pronto a ajudar outras pessoas. Aí ele fala sobre as questões da hospitalidade, que era um dos costumes dos judeus, de hospedar pessoas. Ele fala assim: muitos hospedaram anjos na sua casa. Então, já não é muito costume nosso brasileiro, né? O brasileiro ele era mais, vamos dizer assim, ele mais receptível. Ele sempre foi muito mais amigo. E em relação a outros países, o brasileiro ele acolhe, é uma pessoa acolhedora. Mas não é um costume nosso sempre estar recebendo pessoas na nossa casa, como os judeus tinham esse costume antigamente, porque o costume que os judeus tinham de hospedar era cuidar daquela pessoa mesmo, zelar pela vida dela. Mas, como cristãos, nós também temos que exercer a hospitalidade. Quando alguém precisar de lugar para ficar, nós também temos, às vezes, que oferecer, um lugar para as pessoas. Mas hoje em dia é meio complicado, nem todo mundo a gente põe dentro da nossa casa. Mas com a orientação de Deus, a gente pode fazer. Glória a Deus por isso, Hospedar pessoas, hospedar irmãos, hospedar missionários. Então, eu já hospedei muita gente na minha casa. Graças a Deus, eu fui muito abençoado por essas pessoas. E ele continua dizendo também sobre algo que é um dos deveres cristãos. Lembrar das pessoas que estão presas, os presidiários. Então ele fala: lembra delas como que fosse, até o versículo fala, como se estivesse preso com eles, sendo maltratado com eles, se coloca no lugar deles. Mas o que a palavra está nos orientando a fazer, quando fala a questão de pensar neles como fossem vocês, é no sentido de colocar no lugar das pessoas, de ser misericordioso, se colocar no lugar da pessoa. Muitas das vezes o sofrimento das pessoas, para nós, para algumas pessoas, principalmente nos dias de hoje, as pessoas estão muito insensíveis. Às vezes tem pessoas do nosso lado sofrendo e nós não somos capazes de orarmos por elas e nem perguntar se aquela pessoa está precisando de algo. Então, quando a palavra de Deus fala, lembra dos presos, são exatamente pessoas que estão na margem da sociedade, que muitas das vezes a gente fala, não merece a nossa atenção, não merece a nossa ajuda. Mas a palavra de Deus fala
Se coloca no lugar deles. Eles têm família. Eles precisam também da graça de Deus. E outra orientação que o capítulo dá é a questão do casamento. Que o casamento tem que ser uma área, vamos dizer assim, que tem que ser cuidado. Quando ele fala, melhorando que seja entre todo matrimônio feito sem mácula, porém aos que dão a prostituição e aos adultérios, Deus os julgará. Então fala, olha, se vocês são casados hoje, a nossa obrigação como cônjuge é estar sempre cuidando dos nossos relacionamentos. Então as coisas que se é voltada para as coisas mundanas dentro do relacionamento não é agradável a Deus. Então aqui fala de prostituição, fala de traição, fala de outras coisas. Mas o que a Bíblia nos orienta como mulheres, como homens de Deus, é cuidar do nosso relacionamento, do nosso casamento. Depois ele fala, sejam os vossos costumes sem avareza, contentando com o que tendes. Então ele fala sobre as questões presentes na nossa vida, como aquilo que nós damos importância. Muitas das vezes as pessoas são muito apegadas às coisas materiais. O avarento é uma pessoa que é apegado àquilo que tem. E ele não tem, assim, vamos dizer assim, ele não é generoso para ajudar outras pessoas, ele não é magnânimo na questão do perdoar, na questão do se colocar no lugar da pessoa e ajudar alguém. Então aqui a palavra fala, a palavra de Deus fala que nós não podemos estar apegados àquilo que temos, porque ele disse, não te deixarei e não te desampararei. Assim, com confiança, nós vamos dizer, o Senhor é meu ajudador, não temerei o que me possa fazer o homem. O que me chama a atenção, aqui nesse versículo, que a Bíblia nos manda ter virtude. Que virtude é essa? A virtude de ser magnânimo, a virtude de ser generoso com as pessoas. Isso é uma virtude. Porque a avareza, irmão, ela tira esse sentimento do nosso coração, não nos deixa se colocar no lugar do outro. E quando pensamos em ter, em possuir coisas, nós somos muito egoístas às vezes, pensamos só em nós, o que nós queremos, mas nunca pensamos na necessidade do nosso próximo. E a palavra de Deus fala, olha, uma promessa que ele faz aqui, é que nós venhamos a ter confiança no Senhor, porque ele fala, o Senhor é o meu ajudador. Ele fala que ele está conosco, não te deixarei e nem te desampararei. Então essas atitudes nossas como cristãos, nós temos que tomar muito cuidado, porque a falta de confiança em Deus é que nos leva a ter vários problemas na nossa vida espiritual e na nossa vida social com outras pessoas. Então, o que o Senhor pede nesta manhã para mim e para você é que nós venhamos a olhar para a palavra de Deus que nos orienta a fazer algumas coisas. E no versículo 8 ele fala, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele nos remete à questão que Jesus não mudou. Que o Senhor Deus que operou antigamente, Ele opera hoje na nossa vida e sempre vai estar operando na nossa vida. Quando Ele fala Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, Ele mostra que o nosso Deus é um Deus que não muda. Ele é poderoso para fazer essa obra no nosso coração, na nossa vida. E ele continua falando sobre sacrifício de lábios que confessam o seu nome lá no versículo 15. Porquanto oferecemos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor. O que seria o sacrifício de louvor? É aquilo, irmãos, não adianta nós falarmos que amamos a Deus se as nossas atitudes não mostra verdadeiramente, não é coesa aquilo que falamos. Então, às vezes, o que pregamos, o que falamos,
tem que se testificar com aquilo que nós somos. O que eu sou em Cristo Jesus? Será que eu sou uma pessoa que me compadeço de outras pessoas? Será que eu recebo pessoas como se estivesse recebendo o próprio Senhor Jesus Cristo? Será que eu confio em Deus para Ele cuidar daquilo que tem? Ou eu estou apegado às coisas que tem? Então, a palavra de Deus nesta manhã mostra que Deus não mudou. E na nossa vida, nós temos que tomar muito cuidado, porque senão nós mudamos. Mudamos não para melhor, mas mudamos para pior. A questão atuais de hoje, as preocupações, os problemas, vamos dizer assim, a preocupação com o preço que está muito alto, com as coisas que está a cada dia, se tornando muito difícil para muitas famílias, levam as pessoas a perder essas qualidades que foi colocada aqui. Não vou chamar ninguém para minha casa porque eu não posso. Não vou receber ninguém porque eu não posso. Eu que preciso ser visitado. Eu não preciso. Então, esquece de algumas coisas que a própria palavra de Deus nos manda a fazer. E às vezes nos apegamos ao pouco que temos para que não venhamos a perder. Não é isso que a palavra de Deus nos manda fazer. A palavra de Deus nos manda fazer tudo ao contrário, Nós temos que ser generosos, nós temos que pensar nas outras pessoas como se nós estivéssemos sofrendo, e nós devemos se compadecer das pessoas. E ele começa o capítulo falando: permaneça no amor fraternal. Então ele fala sobre a nossa relação com as pessoas que estão próximas de nós. Que Deus possa nesta manhã te orientar e mostrar para você o que dessas qualidades você precisa ter na tua vida. Será que você está apegado a muitas coisas terrenas e você não tem olhado para o próximo? Jesus Cristo é o mesmo hoje, Jesus Cristo ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você precisa trabalhar a sua confiança em Deus. Que Deus te abençoe. Abaixe sua cabeça. Vamos orar. Senhor nosso Deus, é uma obra linda que o Senhor faz no nosso coração. Existem esses deveres bíblicos com a qual o Senhor nos orienta pela palavra para que venhamos atentar em fazer e que o Senhor possa nos dar a cada dia a sensibilidade do Espírito Santo de procurar, Senhor, de sermos generosos, de sermos amorosos com as pessoas que estão ao nosso lado, de se colocar no lugar do outro e nunca achar que somente eu sofro, mas que as pessoas que estão à minha volta também precisam de misericórdia e da Tua palavra. Nos orienta nesta manhã, fala ao nosso coração, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Deus te abençoe.